Boa noite, queridos irmãos da amada Casa Espírita Eulália Nogueira. Nesta noite, 9 de outubro de 2021, novamente juntos faremos Evangelho no Lar às 20 horas. A leitura e lição de hoje é do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos. No item 14, o assunto é caridade para com os criminosos. Elizabeth de França, Havre, 1862. A verdadeira caridade é um dos ensinamentos mais sublimes que Deus forneceu ao mundo através de Jesus. Entre os verdadeiros discípulos de sua santa doutrina, deve existir uma ampla fraternidade. Receba os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, para as quais o perdão e a misericórdia serão dados um dia, desde que se arrependam do mesmo modo que é dado a todos os que cometem faltas contra sua lei. Muitos deveriam saber que são mais culpados que aqueles para os quais recusa o perdão e a compaixão. Na maioria das vezes, eles não têm consciência da existência de Deus, ao passo que vocês têm. É por isso que será pedido menos a eles do que será pedido a vocês. Não julguem, meus queridos amigos, porque o critério que usarem para julgar o próximo será usado ainda mais severamente para julgá-los. E todos têm necessidade de indulgência para as faltas que cometem com frequência. Existem muitas ações que são crimes aos olhos de Deus e que o mundo não as considera sequer como faltas leves. A verdadeira caridade não consiste em apenas dar esmola e nem nas palavras de consolo que acrescentam. Não é apenas isso que Deus exige de vocês. A caridade divina, ensinada por Jesus, consiste em ser sempre bondoso para com tudo aquilo que diga respeito ao próximo. Todos podem praticar essa virtude sublime, com muitas criaturas que não precisam de esmolas, e sim de palavras de amor, de consolo e de encorajamento. Essas palavras poderão conduzir essas criaturas ao Senhor. Estão próximos os tempos, volto a dizer, em que a grande fraternidade reinará na terra. A lei do Cristo é a que regerá os homens através do equilíbrio e da esperança, conduzindo as almas a moradas mais felizes. Amem-se como filhos do mesmo Pai. Não façam distinção para com os infelizes, pois Deus quer que todos sejam iguais, por isso não desprezem a ninguém. Para servir de ensinamento, Deus permite que grandes criminosos estejam entre os homens. Brevemente, quando todos praticarem as verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para mundos inferiores, de acordo com suas tendências. A verdadeira caridade está em socorrer os criminosos com suas preces. Não se deve falar de um criminoso. É um miserável, é preciso eliminá-lo da terra. A morte que lhe é imposta é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não é assim que devem falar. O que Jesus quer é o nosso modelo. Diria se visse um infeliz desse ao seu lado? Além de lamentar sua situação e considerá-lo um doente digno de piedade, ainda lhe estenderia a mão. Na verdade, ainda não estão em condições de fazer o mesmo, mas ao menos podem orar por ele, dando assistência a seu espírito durante o período que ele ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar seu coração e se orarem por ele. Lembre-se de que tanto o homem de bem quanto o criminoso são nossos próximos. Assim, a alma desnorteada, revoltada do criminoso, também foi criada para se aperfeiçoar. Então, ajudem-no a sair da situação ruim em que se encontra e orem por ele. No item 15, é uma pergunta. Devemos arriscar nossa vida por um malfeitor? Lamine, Paris, 1862. Um homem corre perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso arriscar nossa própria vida. Sabes que ele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Devemos ainda assim arriscar-nos para salvá-lo? Essa é uma questão muito importante e que naturalmente pode ocorrer. Responderei segundo o meu adiantamento moral, pois é preciso saber se devemos arriscar a nossa vida, ainda que seja por um malfeitor. O devotamento é cego. Se o socorrermos um inimigo, devemos também socorrer um malfeitor,
que é o inimigo da sociedade. Ao socorrê-lo, não vamos evitar somente sua morte, pois nos últimos minutos da vida, o homem perdido vê toda a sua última encarnação desfilar diante de si. Esse fato proporciona a ele a chance de se arrepender e a oportunidade de um reerguimento moral. A morte, talvez, chegasse cedo demais para esse infeliz, e sua própria reencarnação poderia ser terrível. Coragem, homens, a quem a ciência espírita esclareceu. Socorram-no, tirando de sua condenação, e talvez esse homem, que teria morrido insultando a todos, se lançará em seus braços. Mesmo assim, não devem perguntar se ele vai agradecer ou não. Ao salvá-lo, estarão obedecendo à voz do coração que diz: se podem salvá-lo, salvem-no. Com esses dois itens, encerramos o capítulo 11. Como podem ver, meus irmãos, trata-se de um assunto que nos leva a refletir se por acaso em nossas vidas passadas não cometemos algum crime. É assim, neste momento, com pensamento ao alto, vamos pedir pela fluidificação das águas que se encontram em nossos lares, que sejam colocados o bálsamo para a cura dos males físicos e espirituais. Agradecemos a Deus, nosso Pai amoroso, e a Jesus, seu Filho amado, nosso irmão, amigo e mestre. Também aos médicos e enfermeiros do espaço, que estão sempre presentes nos confortando em nossas necessidades, conforme o nosso merecimento. E assim, damos por encerrado o Evangelho desta noite. Que assim seja.